Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e esta é a sua conexão diária com o agronegócio. Aberta oficialmente neste fim de semana a colheita do trigo gaúcho no município de Cruz Alta. A expectativa para a safra 2023-2024 é que sejam colhidas 4 milhões e 200 mil toneladas em uma área plantada de 1 milhão e 300 mil hectares no Rio Grande do Sul. O trigo é tradicionalmente a cultura de inverno mais semeada no estado, que em 2022 foi o maior produtor do Brasil, com uma produção histórica de 5,7 milhões de toneladas. A matéria completa você lê em agranjatotalagro.com.br. O Seguro Penhor Rural arrecadou 1 bilhão e 600 milhões de reais apenas no primeiro semestre de 2024, um crescimento de 14,3% de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras e a Federação Nacional de Seguros Gerais. O Rio Grande do Sul lidera a arrecadação com 214 milhões de reais. Para compreender a importância do seguro e seu crescimento, vamos conversar com Romário Alves, CEO e fundador da Sonha Agro. Tudo bem, Romário? Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os telespectadores que estão nos ouvindo e nos vendo aqui hoje. Bom, o seguro penhor rural é o tradicional seguro rural que cada vez vem sendo mais importante para o produtor, né? Correto, exatamente. E de grande importância realmente, tá? É a blindagem de patrimônio que nós falamos no dia a dia aqui com o produtor rural. Bom, Romário, o que representa esse crescimento de 14,3% na arrecadação? Quais fatores que você acredita que têm contribuído para esse aumento? Bom, acho que o principal, não acredito mesmo, né, que o principal motivo seja, na casa, a conscientização do produtor, principalmente em função das percas que a gente teve recentemente aqui no Rio Grande do Sul. Então, o produtor está entendendo que uma cultura que fica a céu aberto, exposta a vários fenômenos climáticos, ela está sujeita a qualquer momento de ter uma perca muito grande, né? E uma vez que o produtor tem uma frustração na safra dele, isso compromete num todo a vida familiar do produtor e a vida familiar de terceiros também. Porque, como eu já comentei, hoje o seguro, no nosso modo de ver, é uma blindagem de patrimônio. Uma vez que o produtor tem uma previsão de safra e não consegue colher, ele assume compromissos, assume comprometimentos com o fornecedor e com a indústria, até mesmo com instituições financeiras, e se ele não tem aquela produção esperada, isso causa um problema muito grande na cadeia num todo, né, no ciclo que envolve essa operação do produtor de produção agrícola ou que seja de pecuária, né? Então eu vejo uma importância muito grande isso daí, e esse crescimento foi devido a essas percas que a gente teve recentemente aqui no Rio Grande do Sul. Então os produtores estão preocupados com essas percas, estão ficando mais conscientizados, querendo blindar esse patrimônio deles. Esse crescimento de 14,3% foi o crescimento nacional, mas o Rio Grande do Sul lidera aí a arrecadação no seguro rural em função, possivelmente, de ter sido o estado que vem concentrando ao longo dos últimos anos as maiores crises aí relacionadas ao clima. Antes a estiagem, agora esse ano a chuva, está relacionado a sempre as questões climáticas, né, Romário? O seguro penhor rural, ele envolve a questão da seca, envolve a questão de geada, chuva de granizo, são vários fenômenos da natureza que acontece que o seguro ele acaba blindando o produtor, né? E hoje, por exemplo, o pequeno e o médio produtor rural, eles têm a opção de contratar, por exemplo, o Proagro, que é um seguro do governo, que uma vez que o produtor teve a frustração de safra, ele quita a dívida e se for o Proagro mais, que é voltado apenas para o produtor que é pronafiano, ele ainda consegue pagar um pouco mais pela produção do produtor rural. É um programa também que o governo conseguiu criar e que vem auxiliando o produtor no dia a dia. Bom, eu vou dar um exemplo aqui do que acontece com o consumidor urbano, por exemplo, né? A gente teve aqui os alagamentos, as inundações na região urbana de muitas cidades no Rio Grande do Sul e muitas pessoas que possuíam veículos tinham lá dentro das suas apólices a cobertura para alagamentos, para inundações, mas outros não tinham na sua cobertura, portanto não receberam aí o prêmio do seguro. Como é que funciona no seguro rural, né? O produtor tem que ficar atento aos problemas elegidos ali na hora de fazer a contratação do seguro? Exatamente. O produtor, na maioria das vezes, ele procura um seguro mais em conta, mais barato. Hoje, na Sonhar, como nós temos a nossa própria corretora, nós fazemos um trabalho também de consultoria junto ao produtor. Então, a gente consegue mostrar para ele todos os benefícios do seguro, a gente coloca para ele todos os problemas que ele pode vir a ter, porque ele, como ele procura sempre o mais barato, mais em conta,
nem sempre é o que vai atender o produtor. Então a gente tem que conversar, realmente prestar uma consultoria para ele, entender o que ele está esperando, se caso tiver alguma frustração de safra, identificar na região onde ele vai estar contratando o seguro, ver o histórico que teve de problemas climáticos que ocorreu. Então, tudo isso envolve um trabalho realmente de consultoria na hora de oferecer um trabalho, uma venda de seguro consciente para o produtor rural. Então, temos que entender muito bem a dinâmica, onde que está instalada a propriedade dele, a cultura que está sendo instalada, para poder ele contratar um seguro e depois, se caso vir a ter o problema, porque seguro é assim, você contrata e torce para nunca precisar de usar, verdade seja dita, né? Então, assim, é pagar para torcer e não precisa de usar. Então, tem que sempre procurar saber realmente qual que é a necessidade do produtor rural, por que ele está contratando aquele seguro. Não apenas fazer uma venda para ele, na verdade. E hoje você acredita que o produtor ainda precisa ser conscientizado da importância de ter o seguro, ou a própria conjuntura já está apontando para ele a necessidade de fazer a contratação de um seguro rural, Romário? Não, muitos produtores ainda precisam ainda desse trabalho ainda de conscientização. Muitos ainda acreditam que ocorreu esse problema esse ano e que não vai acontecer mais. Mas, infelizmente, a gente sabe que a gente está sujeito. É melhor prevenir do que remediar. Vou te dar um exemplo simples. Hoje, qualquer operação de crédito rural que o produtor contrata, sempre vai precisar de ter uma garantia. Então, suponhamos que ele venha precisar de uma garantia de avalista, por exemplo. Aí o produtor, ele depende daquela safra para poder quitar a operação dele e ele tem uma frustração. E nessa frustração ele não conseguiu pagar a dívida. Agora vocês imaginem, se o produtor não conseguiu pagar aquela dívida, ele automaticamente, como ele tem uma avalista na operação, ele complicou a vida do terceiro também, que é um amigo dele, que às vezes pode criar até mesmo uma inimizade na família em função dessa dívida. Então é por isso que tem que estar tudo muito bem atrelado, muito bem apresentado para o produtor rural e conscientizando ele sempre que seguro é blindagem de patrimônio. Se ele não colher a safra dele, ele vai ter que vender algum bem para poder liquidar os compromissos que ele assumiu. Então ainda existe esse processo, ainda tem que ter muita conscientização, apesar de que agora muitas pessoas estão buscando ter o seguro agora, por exemplo, e então assim, eu vejo que ainda precisa de conscientizar as pessoas ainda. O crescimento da procura pelo seguro, né, relatado aí na abertura da nossa conversa de 14,3%, ele representa que pode aumentar aí a oferta e, quem sabe, melhorar a questão dos valores que o produtor paga pelo seguro? Como é que é feito esse cálculo? Hoje, o seguro para o produtor rural, existe uma subvenção, que é um desconto que o governo paga parte desse seguro para o produtor rural, que dependendo pode chegar de 40% a 60% em cima do valor da apólice. Então, assim, o produtor já tem um certo incentivo na contratação do seguro hoje junto aqui da Sonhagro. Então, a gente procura facilitar. Aí vai da disponibilidade de recurso, da verba do governo também, que está sendo disponibilizada, né, da modalidade do crédito que ele está tomando, do valor da operação, são coisas que influenciam ele na hora de contratar esse seguro. E o que a gente vem percebendo aí ao longo dos anos, né, Romário, especialmente, enfim, aqui na região sul do país, no Rio Grande do Sul, com uma ocorrência cada vez mais frequente de problemas, as seguradoras elas estão precisando mudar, criar novos produtos. Como é que está essa modernização, digamos assim, do que se oferece em termos de seguro para o produtor rural? Pois então, as seguradoras hoje, nós tivemos igual agora esse problema que teve no Rio Grande do Sul dos alagamentos. Teve segurador, inclusive, que teve que fazer algumas adaptações na modalidade de seguro deles. Algumas, para você ter ideia, nem sequer estavam contratando, aguardando esses ajustes. Outras tiveram aumento no preço também. Então, foram vários fatores que aconteceram. Mas, assim, essa questão da mudança das seguradoras precisam sim, tem que ser reajustado de acordo com o porte do produtor, de acordo com a cultura, a região, porque não é padrão. Cada cidade, cada região que a gente vai, cada estado, vai ter a sua peculiaridade com relação ao sinistro que acontece de acordo com a cultura, né? Então eu vejo que tem necessidade sim de uma nova readequação nas modalidades de seguro contratadas. Isso está sendo estudado, assim, você, né, da empresa, e vocês, como é que acompanham essa mudança que vem sendo realizada ou que precisa ser realizada dentro da oferta de seguro ao produtor? Até outro dia, por exemplo, essa questão do alagamento, né, quando você fala de veículos, por exemplo, tinha seguradoras que não faziam, né? Ou se faziam, era um valor muito mais caro. Hoje, quando a gente vai contratar, por exemplo, um seguro de veículo dentro da Sonhagro, já temos já algumas seguradoras que já estão colocando o alagamento como 100% como obrigatória já. Então, já vem sendo modificado já no decorrer desses tempos aí,
para o produtor poder contratar um seguro e ficar tranquilo com relação à sua apólice. Agora, o produtor tem o seguro aí relacionado à safra, que tem muito a ver com o endividamento do produtor, né, com o dinheiro que ele retira para fazer o custeio da safra, mas também tem outros bens que o produtor pode segurar, como equipamentos. Como é que funciona essa questão, Romário? Olha só, o produtor pode contratar seguro para a sua safra, a sua lavoura, tem seguros para os animais, que o animal pode morrer, pode ser furtado, né? O animal pode ficar doente. Tem também o seguro do maquinário agrícola contra roubo, contra furto, que são diferentes uma coisa da outra. Então, tem vários tipos de seguro. Então, tem muitas seguradoras que nós trabalhamos hoje, que eles falam que tem o processo chamado de multirrisco, que pega e engloba várias situações dentro da propriedade do produtor e blinda totalmente o patrimônio dessa pessoa. Bom, e as novidades que vem por aí, o que você espera para essa safra? E o produtor, safra de verão, já tem quem precisava contratar, já contratou? Vamos começar também alguns plantios da agora para frente, em algumas regiões, né? Então, eu entendo que vai ter algumas modificações, algumas adaptações novas que estão para poder surgir. Por enquanto, não chegou muita coisa para a gente ainda, das seguradoras. Hoje, a Sonhag, ela trabalha aí com mais de 30 seguradoras no mercado, inclusive aí grandes instituições que estão com a gente também. Então, a gente acredita que vai vir algumas modificações. Por enquanto, não chegou muita novidade para nós ainda não. Então tá, vamos aguardar aí. O produtor ainda tem tempo para fazer a contratação para a próxima safra e sempre alertando, né, Romário, a importância de ter um seguro rural para a tranquilidade do produtor, para essa questão das garantias aí e para ter uma produção mais tranquila, poder dormir à noite enquanto a safra está rolando. É isso aí. E contratar o seguro e torcer para nunca precisar de usar. É verdade, é sempre assim com qualquer seguro que se faz. Obrigada, Romário, pela sua participação. E eu agradeço, Thaís. Foi um prazer poder falar com todos vocês aqui. Nós estamos sempre à disposição para poder auxiliar tanto vocês quanto os produtores que têm nos buscado no dia a dia, tá? Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinha, a gente volta com o Mercado de Grãos. Até já. Pós em dobro Ubra Pop, uma promoção imperdível para turbinar sua carreira. Fazendo a sua matrícula em uma pós-graduação EAD nas áreas de gestão e educação, você recebe outra totalmente gratuita. Essa é a sua chance de investir em 2 cursos pelo preço de um e crescer profissionalmente. Aproveite a oportunidade incrível de adquirir conhecimento em dobro com uma das melhores universidades do país. Estude com uma plataforma de ensino atual e inovadora, ideal para o seu smartphone, acompanhamento em todo o curso e a flexibilidade que só o EAD oferece, com aulas 100% online. Confira o regulamento em pos.ubrapop.com.br. Ubra Pop, o futuro começa aqui. Técnicos da Secretaria da Agricultura receberam treinamento para atendimento de ocorrências em apiários. Na capacitação, os profissionais foram orientados quanto ao uso do aplicativo Agrotag Abelhas, elaborado pelo Observatório de Abelhas do Brasil e pela Embrapa Meio Ambiente. A ferramenta possibilita coletar informações ampliadas sobre a situação da mortandade desses insetos, que são essenciais para a agricultura pela sua função na polinização. Conhecer essas informações é importante para reduzir a mortandade das abelhas no estado. Vamos agora até a plataforma Grão Direto saber com o Gabriel Souza sobre as tendências do mercado de grãos para a semana. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Thaís. Bom, na sexta-feira saiu o relatório de oferta e demanda mundial do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. No geral, o relatório veio dentro do esperado ou teve alguma surpresa? Exato, a gente analisando aqui, né, já era esperado, né, dentro das expectativas mesmo, e aí isso acabou pesando também para o mercado, né, então já estava esperado mais ou menos esses dados divulgados, mais ou menos nessa faixa mesmo, sem muita alteração, né, sem muita surpresa, mas o mercado, mais uma vez, né, respondendo aí de uma maneira um pouco mais pesada. Bom, e o fator climático, Gabriel, como é que vem influenciando os números, especialmente aqui no Brasil, com essa seca registrada aí na abertura do plantio na principal região produtora? Bom, ainda é esperado, né, uma chuva nos próximos dias, na próxima quinzena, principalmente, até olhando um pouco mais para o Rio Grande do Sul, né, está esperado chuvas mais recorrentes aí para o povo até
conseguir aproveitar esse plantio. Mas, no geral, por exemplo, aqui na região que eu estou, né, em Uberaba, ainda está muito seco, a gente viu algumas chuvas aí durante a semana passada, mas foram chuvas muito pontuais e o clima ainda está muito quente, né? Então, isso levando agora para um patamar Goiás, Mato Grosso, Minas, ainda é complicado, né, a gente falar assim no avanço de plantio. Creio que nas próximas semanas a gente pode ter uns números aí um pouco mais elevados com relação a esse avanço, mas por enquanto ainda está muito arriscado, né? E esse atraso aí no início do plantio da soja pode já preocupar em relação ao plantio da safrinha ou ainda está dentro do possível? A safrinha já é um grande desafio, né? Conversando aí com diversos produtores, alguns pensam em reduzir áreas, outros até em uma outra alternativa, mas a questão da safrinha, ela ainda é muito complexa, se a gente for, ela é ainda mais complexa se a gente for analisar essa questão do atraso do plantio da soja. Hoje, por exemplo, a gente está vendo aqui, né, muitos negócios saindo através das nossas soluções, o produtor, às vezes, alongando as vendas da soja lá para maio, por exemplo, abril, maio. A gente viu ali no começo, né, a gente mais ou menos em torno de junho, estavam negociando bastante ali para fevereiro, março, agora já começaram a alongar um pouco mais as vendas. Isso, né, muito por conta desse atraso, né, o produtor ainda, não, né, por mais que ele queira garantir uma trava futura, ele acaba optando por meses um pouco mais alongados, com esse receio mesmo, né, de não ter uma estabilidade numa janela climática para ele conseguir avançar seu plantio. E como é que estão os preços da soja, Gabriel, nessa início de segunda quinzena aí de outubro, que se projeta para essa semana? Como é que estão os valores? O que o produtor pode esperar? Vamos lá. Se a gente for analisar aí um panorama desde o começo de 2024, a gente está em patamares ainda lá que foram praticados lá para janeiro, mais ou menos. Então, o produtor ainda consegue, né, pontuar, fazer boas vendas, ele, principalmente agora na questão física, mas o futuro ainda está um pouco mais baixo do que o produtor espera, né? Se a gente for analisar ali Porto Santos, a gente vê aqui alguns negócios saindo na faixa de 120 a 130 reais, dependendo da execução, dependendo de volume, de ajuste, né, que tem de trade para trade, mas o produtor ainda está com um custo muito apertado, né? Essas questões também que vem acontecendo de guerra e tudo mais, incerteza com relação a valores, como é que vai estar lá na frente, petróleo e tudo mais. Então, isso acaba dando um receio do produtor acabar realizando essas vendas, né? A gente espera aí que tenha uma estabilidade dos preços. Chicago, né, começou a responder pelo menos uma estabilidade ali no final de outubro, né? Começou a responder um pouco. Agora, a gente está até num patamar bem complexo, né? Que a gente chegou ali no contrato novembro, por exemplo, testando a região dos 10 dólares por bushel, que é uma região muito relevante, né? Se o preço acabar perdendo esse valor durante a semana, a gente pode sim, né, ter umas quedas aí que venham a testar mínimas, mas a expectativa, claro, que a gente consiga, no decorrer da semana, manter o preço acima desses 10. Se ele manter acima dos 10, pode vir uma semana bastante positiva, né? Isso se o dólar favorecer e tudo mais, mas a questão de preço ainda é muito complicada, né, se a gente for relacionar preço futuro. E o dólar, ele não está variando muito dessa vez, né, Gabriel? O dólar, na semana passada, né, acabou até causando um pouco de indecisão em algum dos dias ali. O dólar perante ao mundo, ele está numa situação mais complexa um pouco, né, por mais que a nossa moeda aqui, né, tenha desvalorizado perante ao dólar, e o dólar acabou se fortalecendo, aumentando um pouco mais o apetite aí do comprador, né, que compra lá de fora essa soja. Mas se a gente for analisar um contexto hoje, né, global do dólar, o dólar ainda está muito arriscado, é uma moeda muito volátil, né? Se a gente for ver agora, está chegando muito próximo das eleições americanas, que acontece agora no começo de novembro. Então, acho que a partir dali a gente vai poder, né, ter uma estimativa, uma expectativa de pelo menos uma estabilidade ou analisar a longo prazo o rumo dessa moeda. Bom, agora falando um pouquinho sobre milho, antes da gente encerrar, Gabriel, o Rio Grande do Sul está com boa parte da área plantada aí com milho. O Rio Grande do Sul que não tem a safrinha, né, não tem a segunda safra, então o produtor gaúcho, ele precisa decidir se vai plantar soja ou milho. Boa parte do milho já está plantada. Quais são as perspectivas aí para o milho, então, para esse ano? Vamos lá. O milho exportação, se a gente for analisar, né, com relação ao ano passado, o Brasil está bem atrasado com relação a esse ritmo de exportação. O ano passado foi um ano que a gente pode considerar como um ano diferente, né, com relação ao ritmo do milho, então a gente acabou exportando bastante milho. Esse ano está bem fraco, né, a gente fala aí na casa de 30%, 40% mais devagar do que o ano passado, nesse período que a gente está atravessando. Porém, o milho, a gente vê que ele está sendo muito bem utilizado de maneira interna aqui, né? A gente vê o consumo de milho com relação, principalmente agora, se a gente for relacionar o etanol de milho, né, ele está sendo
bastante utilizado, então a demanda interna do Brasil ainda tende a crescer com relação a isso. A gente vê mais de 29 plantas, aí, se não me engano, quase 30 plantas de etanol de milho. Então, a gente olhando para isso, né, olhando aqui para o mercado interno, pode sim começar a ter uma certa estabilidade de preço. A gente vê lá o milho cotado na nossa B3 aqui, né, o milho Campinas, ele está chegando próximo do patamar de R$70, então isso acaba sendo positivo para o produtor, né, que é uma alternativa ali com relação à soja. Bom, e a gente teve, você falou do etanol, a gente teve na semana passada o lançamento do combustível do futuro com um apoio aí, um estímulo ainda maior à produção de combustível renovável. Como é que o milho se encaixa e fica a tendência? Será que muda alguma coisa aqui no mercado interno, pelo menos para o grão? Nós vemos, né, eu tenho muito orgulho, né, do etanol, sendo ele de cana, sendo ele de milho, um combustível que é muito visado com relação à sustentabilidade e tudo mais. Eu creio que isso ainda pode ser replicado, pode aumentar muito mais essa questão de ver os benefícios do etanol. O etanol é, sim, um combustível bem interessante para a gente ter como uma fonte energética. E agora, a partir daí, né, retomando uma força do etanol de milho, a gente pode, né, ver pelo menos uma estabilidade, porque a gente fica muito preso com essa questão de exportação do que a gente viu ano passado, mas o Brasil precisa começar a olhar o mercado aqui, começar a deixar um pouco mais essa commodity aqui e se beneficiar ela. O produtor quer também melhor, vai vender para quem paga mais, né, Gabriel? Exatamente. E isso é uma questão positiva, né? Olhando o mercado externo, olhando o mercado interno, né? Quem precisar mais dessa commodity, né? A gente vê um crescimento, né? A gente precisa ter aumento de demanda. Se a gente for, né, considerar o milho exportação, por exemplo, por que não está exportando? A China está numa situação complicada, né? Então, a China não tem uma previsão de crescimento lá, até a gente vê dados agora divulgados com relação até a expectativa de vendas de imóveis lá. Então, a China está segurando um pouco mais. Eu creio que, né, muito por conta de eleição americana, que pode causar ali uns problemas com relação à taxação e tudo mais, mas é a China que acaba mandando no nosso mercado com relação à exportação de milho. Então, a gente precisa deles para ter essa briga aí na balança, né, no mercado interno, no mercado externo, porém eles ainda não estão muito seguros, né, com relação à expansão e tudo mais. Então, é uma situação que a gente está vivendo hoje mais complexa, né, tem que levar fatores externos, geopolíticos, e tem que ficar de olho em tudo, né? É muito complicado ver o fato, especialista de commodities, especialista de alguma coisa. Hoje está cada vez mais amplo, então fica muito difícil analisar. O que a gente precisa é levar em consideração essa questão básica, né? De ver quem está comprando, ver quem está fornecendo e ver algumas épocas ali que acabam sendo estratégicas com relação a esse volume de demanda. Tá certo, então, Gabriel Souza, especialista em commodities, em geopolítica e economia, acaba tendo... Então tá, Gabriel. Obrigada pela participação. Obrigado, a gente se encontra na segunda que vem. Uma boa semana. O mês de setembro terminou com crescimento nas exportações gaúchas em comparação com agosto. De acordo com resultados divulgados pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, houve aumento de 11% no valor das exportações e 19% no volume. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o aumento foi de 10% no valor total, chegando a 1 bilhão e 500 milhões de dólares do total de 2,2 bilhões de dólares exportados pelo estado. Em volume, o agronegócio representou 90% do total exportado. Os principais parceiros comerciais do estado no período foram a Ásia, sem contar o Oriente Médio, com 803 milhões de dólares e 1,6 milhão de toneladas, e a Europa, que atingiu 228 milhões de dólares, sendo 182 milhões de dólares para a União Europeia. O programa Granja na TV fica por aqui. Até amanhã.